Graças ao Senhor por mais essa comunhão de domingo, baseados na palavra do Senhor e baseados também em tudo aquilo que o Senhor fez por nós, né? Partimos o pão em memória do Senhor e faremos isso até que Ele venha. E como o hino nós cantamos agora, né? Senhor, perdoa-me quando esqueço que o Senhor me perdoou, né? Senhor, tenha misericórdia de nós. Sempre que chegamos nesse momento de partir o pão, nós somos levados a ver e a lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Toda a sua vida, todo o seu sofrimento, a sua entrega total e absoluta por cada um de nós. Que possamos contar isso não só no domingo, né? Lembrar disso não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, ao amanhecer, em todos os momentos da nossa vida, lembrar do perdão que nós recebemos, né? Louvado seja o Senhor. E aquele versículo que oramos e lemos de 2 Crônicas 20:20, ali diz que o povo saiu logo ao amanhecer, né? Logo ao amanhecer saiu. Então, mas não saiu para ir passear no parque, não saiu para né, fazer um exercício, mas ele saiu para ir para o deserto. Ó Senhor Jesus! E no deserto, irmãos, como fala Oséias, é no deserto que o Senhor nos conhece, é no deserto que o Senhor conhece o nosso coração. Então, nesse primeiro dia da semana, eu encorajo os irmãos a lembrar, né, que o Senhor mesmo falou, basta o seu mal a cada dia. Então, cada dia mais as coisas vão piorando, a mentira de Satanás vai se proliferando, vai crescendo, né, de todas as maneiras, através das ideologias, através das notícias, através dos acontecimentos econômicos, acontecimentos políticos e todo esse movimento universal que está acontecendo entre grandes nações. Tudo isso, irmãos, está correndo para um objetivo só, para mostrar que a vinda do Senhor está próxima. E nós, cada dia, precisamos mais nisso, né? Crer no Senhor nosso Deus e estaremos seguros. E também crer na palavra do profeta e prosperaremos. Louvado seja o Senhor. É nesse ambiente que acontecem as coisas, é no deserto, diante de lutas, de seca, de ambiente hostil, que a igreja será adornada, que a igreja será embelezada e será cada dia mais, se tornará cada dia mais desejável. Louvado seja o Senhor. Ontem eu gastei um determinado tempo, até assim, bastante tempo, mostrando a importância da igreja nessa epístola de Timóteo. Claro, talvez você pense assim, pô, mas o título da mensagem, o título dessa mensagem é Destinatário, Timóteo. Então, e o irmão falou muito tempo sobre a igreja, sobre a obra que o senhor está fazendo na igreja, e eu falei, usando alguns trechos da Bíblia que a palavra profética tem nos orientado, tem nos direcionado. Nós vimos ontem que nós somos um pequeno rebanho, lá em Lucas capítulo 12, nós somos um pequeno rebanho. Também vimos ontem que nós somos os trabalhadores da última hora, Senhor Jesus, e também nós somos aqueles que estamos vivendo e consolidando Filadélfia. E Filadélfia, né? E claro que a Filadélfia tem pouca força, e quando diz que tem pouca força, nós mostramos ali que também esse pequeno rebanho é um rebanho que tem pouca força, mas eles têm o nome do Senhor e a palavra, né? Louvado seja o Senhor. E essas duas epístolas a Timóteo mostram
a importância dessa pessoa naquele momento onde já a degradação da igreja já estava acontecendo. Talvez não de uma maneira tão visível e tão forte, mas já estava sorrateiramente entrando. Por isso, irmãos, essa epístola, essas duas epístolas a Timóteo são muito importantes, não só no ponto de vista individual de cada um de nós que formamos a igreja, mas num todo, como a igreja, né, deve ser atuante, como a igreja deve proceder, como nós devemos proceder na igreja para que a igreja seja a expressão de Deus aqui na terra. Então, e nós, nos últimos tempos, Satanás vai intensificar a sua luta contra os escolhidos, vai intensificar essa luta com esse pequeno rebanho, com esses trabalhadores da última hora, né? Com essa Filadélfia que tem pouca força, ele vai intensificar. E ele vai usar de todos os seus ardis, todas as suas ciladas astutas, as suas mentiras. Ele é o pai da mentira, ele vai querer chegar, essa é a luta dele, né? Por isso que ele caiu, e hoje ele continua paralelamente querer ser igual a Deus, e ele, por um lado, ele é o Deus desse século, né? Ele é o Deus desse século, ele é o príncipe desse mundo. Então, é o momento mais importante onde nós devemos estar vigiando, tendo um viver de vigilante, de sobriedade, buscando ao Senhor em constante, orar e sem cessar, orando todo o tempo, não só ter um tempo determinado no teu dia para orar, deve sim ter, eu sou um com isso, mas diariamente você tem que estar em espírito de oração, no teu lar, Senhor Jesus, nas diferenças entre esposas e maridos, maridos entre esposas, filhos, o trabalho, as dificuldades, enfim, esse ambiente de deserto, às vezes que o velho homem, né? Talvez Satanás não haja de uma maneira descarada, mas nós sabemos que nós ainda tem resquícios do velho homem em nós, né? Então, nós precisamos nos despir do velho homem, né? Para que nós mesmo não sejamos pessoas que possam exercitar esse velho homem, né? Mesmo do lado bom, né? É aquele livro muito... Nunca devemos esquecer, tomar cuidado com o lado bom da nossa vida da alma. O lado bom da nossa vida da alma é o velho homem. E quando Pedro manifestou isso para o Senhor, ó Senhor Jesus, quando o Senhor estava indo a caminho de Jerusalém, o Senhor, ele chamou o Senhor do lado e repreendeu o Senhor. E o Senhor falou, arreda Satanás, arreda Satanás. Ele falou para Pedro, né? Ele não falou arreda Pedro, mas ele falou arreda Satanás, porque você cogita só coisas dos homens, pensa coisa de homens, coisa da mente do velho homem. Então, irmãos, realmente nós precisamos estar constantemente nos achegando ao Senhor, constantemente invocando o nome do Senhor. Muito boa esse testemunho que o Cid deu. Não seja um invocar mecânico, mas um invocar que vem do fundo do teu coração, um invocar que vem declarar para todas as potestades, no meio do deserto, no meio dos inimigos, o inimigo está pronto para nos atacar, como um leão que está rugindo ao derredor de cada um de nós, mas nós precisamos levantar, mesmo que caia, mesmo em fracasso, levantemos e invoquemos o nome do Senhor de coração, declarando que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que nós necessitamos dEle, que Ele deve nos governar e se lance nas mãos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Esse, irmãos, é o viver que vence o inimigo, né? Que nos dá força, que nos dá vigor, que nos renova. Louvado seja o Senhor. E Paulo começa essa epístola, a primeira epístola a Timóteo, eu gostaria de ler para os irmãos,
para mostrar o fundo, né, disso que eu estou falando, que eu falei, para contextualizar os irmãos, no primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, começando no versículo 2, presta bem atenção, irmãos. Não vou perder tempo comentando os versículos, mas que os versículos possam criar uma linha na palavra de Deus que nós desfrutamos essa semana sobre o destinatário, né? Que atrás do destinatário está a igreja, né? Então, diz assim, no versículo 2 do capítulo 1 de 1 Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, irmãos, aqui, olha só, eu li o versículo 3, né? Mas antes, ali, o 2, a importância dele, da pessoa do Timóteo, desculpe, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha o valor que Timóteo tinha e quem era Timóteo, né? Verdadeiro filho na fé, e ele deseja para Timóteo a graça e a misericórdia e a paz. E depois ele fala, né? Logo ele já entra no objetivo dele, né? Pedindo para que Timóteo, esse homem, permanecesse em Éfeso. Éfeso, nós sabemos, é a igreja que significa, esse nome, igreja desejável, a igreja desejável, mas já ali, nesse tempo, já no primeiro século, ali havia algumas coisas, irmãos, que aconteciam na igreja, certas pessoas ensinavam outra doutrina, então, que nós não nos desviemos da sã doutrina, irmãos, nós vimos, isso é um dos itens lá da mensagem que passou, né? Não nos desviemos da sã doutrina, né? Permaneçamos firmes na palavra profética, na palavra que vem da vontade de Deus. E aí, veja, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus, do que o plano de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração, olha aqui, irmãos, o intuito da presente demonstração visa o amor. Veja, a igreja em Éfeso tinha um problema, tinha muitas coisas positivas, mas o maior problema foi perder o primeiro amor, desviar-se do primeiro amor. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. E esse amor, irmãos, não ficou só em filosofia, em doutrina. Esse amor de Deus se manifestou através do seu Filho, Jesus, que cumpriu todas as exigências de Deus. Ele morreu crucificado para nos perdoar, para nos livrar de todos os pecados. Do seu sangue fluiu água, do seu lado, né? Fluiu água e fluiu o sangue, louvado seja o Senhor, e ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou e gerou a igreja, e hoje a igreja é a representação, é Deus na terra, aleluia. Então, por isso que é muito importante, e ele fala, o intuito da presente demonstração visa o amor que procede esse amor, irmãos, tem que proceder, olha, de um coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Irmãos, nós temos ouvido na palavra profética, principalmente através do irmão Pedro, ele tem batido nesses 3 itens. Ora, nós precisamos ter um coração puro, um coração simples, um coração, irmãos, que se volte só para o Senhor. Nós devemos também ter uma consciência boa, uma consciência pura. A consciência é importantíssima. A consciência está entre o espírito e a alma.
é a porta de entrada e saída. Por isso, mantenhamos uma boa consciência, porque às vezes na nossa comunhão e na nossa intuição com o Senhor, ganhamos muitas coisas, mas ao passar pela nossa consciência, se não tivermos uma consciência boa, pura, limpa diante do Senhor, irmãos, ó Senhor Jesus, fatalmente, se pouco a pouco continuarmos com a nossa consciência assim, suja, má, com segundas intenções, com segundas intenções ao servir ao Senhor, segundas intenções em nosso viver cristão, querendo mais bênção do que a própria pessoa do Senhor, irmãos, esqueça, isso aí com o tempo vai acabar fazendo nós naufragarmos na fé por não termos uma boa consciência. Então, primeiro item, irmãos, coração puro, simples, voltando ao Senhor, confessando ao Senhor tudo aquilo que está sujo, aquele velho homem impregnado ali de craca, né? Assim como um navio que ficou muito tempo, algo que fica muito tempo no fundo do mar, ele enche de craca em volta de organismos, de coisas que vão enferrujando, deteriorando tudo. Senhor Jesus, que o Senhor nos limpe, irmãos, nós tenhamos uma boa consciência. Eu quero aqui falar um item, ler um item aqui de Hebreus capítulo 10, hoje na minha de manhã, na minha comunhão com o Senhor, ainda para ver alguns detalhes da palavra, para completar, eu toquei em Hebreus capítulo 10, diz assim, no versículo, vamos começar no versículo 19, irmãos, versículo 19, para nós ganharmos o contexto, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ontem eu falei da igreja em Filadélfia, né? Apesar dela ter pouca força, mas ali em Apocalipse 12, nós vimos que o Satanás nos acusa de dia e de noite, mas por outro lado nós o vencemos, porque nós temos o sangue do Cordeiro, porque nós temos o testemunho da palavra e temos um caminho de negar a nossa vida da alma. Senhor Jesus, então, aqui, irmãos, ele nos dá esse encorajamento para termos intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, no Espírito, estar no Espírito para manter uma consciência pura e limpa, pelo sangue, através do sangue de Jesus. É muito importante, irmãos, aplicar o sangue na nossa vida, não esqueça disso, aplique o sangue precioso, abra teu coração e aplique o sangue do Senhor, dê o testemunho da palavra, o que o Senhor nos prometeu, que nos faria vencedores e nos levaria até o fim, mesmo que nós fraquejemos, mas nós estamos subindo o voo para a terra conquistar, mesmo que às vezes falte fé, falte força, mas Ele mesmo nos levará. Louvado seja o Senhor, que nós temos uma intrepidez de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo versículo 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha agora o 22, é isso que eu queria. Aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ó Senhor Jesus, corajosos irmãos, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, o Senhor, Ele fez a promessa, por isso, tenha plena certeza, aproxime-se do Senhor, tenha plena certeza, nesse ambiente, irmãos, que eu falei pela manhã, de deserto, de dificuldades, de turbilhões que acontecem, não só externamente, mas dentro de nós, irmãos. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor,
mais luta tem, mais ataque que vem por dentro, ataque que vem por fora. Ó Senhor Jesus, que tenhamos um coração simples, uma consciência boa, de novo eu falo, e uma fé sem fingimento. Você pode dizer, o que é, irmão, uma fé sem fingimento? Aquele que finge? Né? Nós não, mas às vezes, irmãos, eu queria dizer, até no nosso meio, eu quero exortar os irmãos, às vezes a fé sem fingimento, a fé fingida, o que é? É algo que você faz ao Senhor, servindo ao Senhor com a sua própria capacidade, com a sua própria constituição, por aquilo que você acha que é melhor, aquilo que você acha que é o certo, aquilo que você acha que você é melhor que os outros, aquilo que você analisa, aquele que você fica analisando. Não fique analisando, não fique julgando, não fique medindo. Nós já vimos isso há algum tempo atrás. Não meça os irmãos, não meça principalmente a liderança. Esse é bom, esse não é, esse é assim, esse é assado, esse tem tantos metros, esse tem... Não meça, seja simples, aceite a palavra. Ó Senhor Jesus, isso é uma fé. Se você rejeitar isso e confiar no Senhor e colocar tudo diante do Senhor, a tua capacidade deve ser depositada nas mãos do Senhor. Quem manda, quem faz tudo, irmãos, nós vamos ver, é o Espírito. Ó Senhor Jesus, é o Espírito que se move. Então, isso aí, irmãos, o Senhor realizou tudo. E outra, irmãos, não posso deixar de esquecer de citar Gênesis capítulo 24. Gênesis 24, ontem eu falei rapidamente, mas hoje nós precisamos falar de alguns itens aqui, agora com relação ao Espírito. Olha que esse trecho é maravilhoso da palavra de Deus, Gênesis capítulo 24, olha, do versículo 1 até o versículo 4, no versículo 2 aqui, não vou ler por causa do tempo, mas diz assim, o versículo 2, diz que Abraão, ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa. E daí ele fala, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, nem entre os outros povos, né, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomará esposa para Isaque, meu filho. Então, aqui nós vemos Abraão como um tipo do pai, né, de Deus, né, Abraão já idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo havia o abençoado, o Senhor havia abençoado. Então, ele pede para o seu servo aqui, o seu servo mais antigo, que governava tudo na casa, é o Espírito que manda aqui. Esse servo mais antigo tipifica o Espírito. Então, Abraão, como pai, envia o Espírito para que ele possa preparar, ir buscar uma noiva para o seu filho. Isaque aqui tipifica Cristo, e essa noiva, Rebeca, tipifica a igreja. Então, irmãos, essa figura de Gênesis 24 é maravilhosa, e nós estamos desfrutando disso. Por isso que nós precisamos deixar o servo ir, porque o servo mais antigo é onde Deus tem confiança, é no Espírito, na ação do Espírito, e ele foi e achou. E no versículo 16, né, ainda de Mateus, Gênesis 24, diz assim, versículo 16, né? Aqui, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Ó Senhor Jesus, essa era a moça, era muito formosa de aparência. Ela era virgem, irmãos.
virgem, de aparência virgem, a quem nenhum homem ainda havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E o Senhor ali indicou para aquele servo, indicou ao Espírito, é essa. Eu quero que ela seja assim, formosa, e assim é o Senhor, irmãos, está trabalhando em nós, a igreja, aos olhos de Deus, tem uma aparência formosa, uma aparência, ela, não só aparência, mas ela é uma virgem, aleluia, irmãos, louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. E isso vai de encontro aqui com a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Testifica, confirma aqui o sentimento do apóstolo Paulo. Olha o sentimento do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz assim: zelo por vós com o zelo de Deus, zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só, irmãos, o Senhor está fazendo esse trabalho conosco. Essa palavra que o apóstolo Paulo registrou não foi palavras dele, foi palavras que Deus inspirou, que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever a Timóteo. Timóteo estava ali em Éfeso, sofrendo, irmãos. Timóteo não tinha muita força exterior, não era um homem forte, ele passava por dificuldades. Paulo encoraja Timóteo, Deus não tem dado espírito de covardia, mas ele tem dado espírito de poder, de amor, de sobriedade, de mente sóbria. Vamos lá, Timóteo, abana o dom, acenda esse fogo, não descaia, não deixe o inimigo prevalecer no meio da igreja em Éfeso aí, não deixe, irmãos, não deixemos o inimigo prevalecer. Talvez você pense, vai prevalecer através de tal irmão. Não, às vezes é por mim, é por você. Nós precisamos dar um basta para o velho homem, nos despir do velho homem e entrar sinceramente diante do Senhor com um coração puro, tendo um coração simples, uma boa consciência e uma fé sem fingimento, lançando tudo sobre o Senhor, a tua capacidade, a tua ousadia, a tua timidez, o teu medo, a tua insegurança, lance tudo diante do Senhor, tenha uma fé sem fingimento, não finja. O fingimento, sabe o que vai fazer com você? Vai tornar você uma pessoa cansada, uma pessoa que vai desistir, uma pessoa que vai ficar do lado, que vai retroceder. Não é hora de retroceder. Exercite, se lance no Senhor, ponha tudo a tua capacidade, ou a tua incapacidade, a tua sabedoria, ou a tua estultícia. Eu não sei, irmãos, tudo que seja positivo e negativo, que você vê que pode atrapalhar o fluir do Espírito, te deixar alguém virgem, puro, bela, com aparência, né, essa aparência linda dessa noiva, toda sem mancha, sem ruga. Louvado seja o Senhor. Se jogue nas mãos do Senhor e vamos, irmãos, juntos prosseguir, amando a vinda do Senhor. Amando a vinda do Senhor nos dá um caminho para nós estarmos num estado adequado. Não só Paulo, nós lemos ontem que ele fala, eu combati o bom combate, corri a carreira, e tem uma coroa reservada para mim, mas ele fala não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, irmãos, aqui foi aberta uma porta para todos nós, desde o dia 6 de dezembro, quando o irmão Pedro Doug compartilhou, que não é uma questão de nosso estágio, de nosso crescimento em vida, mas também é uma questão muito pontual, é o nosso estado. Nós precisamos estar nesse estado. Por isso eu enfatizei essa questão da demonstração do apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo, para Timóteo, a demonstração, a carta que ele estava escrevendo a Timóteo, para quê? É para que eles mantivessem uma mente
pura, um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem fingimento, para que pudessem ter continuidade e não deixar ensinamentos estranhos entrar na igreja, ensinamentos fora da sã doutrina. Nos baseemos nas sãs doutrinas que vêm nos ensinamentos dos apóstolos. A palavra profética, até hoje falada em nosso meio, ela está totalmente embasada nos ensinamentos dos apóstolos. Não tem nada fora daqui, tudo está baseado aqui na palavra de Deus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Amar a vinda do Senhor, nós vimos isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, 8, né? Capítulo 4, versículo 8, ó Senhor Jesus, pois, segunda, né? 2 Timóteo, ó Senhor Jesus, 4, 8, já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, nos dá um caminho, né, de nós termos um estado, estarmos num estado, um estado que ama, aquele que ama a vinda do Senhor, é aquele que é vigilante, é aquele que é sóbrio, é aquele que é criterioso. Senhor Jesus, por muitas doutrinas, por muitos ensinamentos vãos, muitos irmãos às vezes perdem o critério, perdem a sobriedade, entram num estado mental e confuso espiritual, e as coisas ficam, a sua visão fica nublada, fica perturbado mentalmente, estafado. Mas nós não, nós queremos ser aqueles que se entregam na mão do Senhor e que o Espírito faça, que o Espírito nos adorne, que o Espírito nos embeleze. Senhor Jesus, nós somos uma esposa virgem, que pertencemos ao Senhor e Ele está fazendo esse trabalho em nós. Essa é a pessoa, irmãos, essa é a pessoa que ama a vinda do Senhor. A pessoa que não ama a vinda do Senhor vive de qualquer jeito. Nunca mais esqueço aquela história que o irmão Esdras compartilhou há muitos anos, de um jovem que seu pai e sua mãe partiram de viagem. Partiram e logo ele já tinha marcado uma festa. Quando o pai e a mãe saíssem de casa, ele ia preparar uma festa para os amigos, e assim foi quando os pais saíram para o aeroporto, e logo em seguida ele convida os amigos e está ali e tal, e estão todos ali se esbaldando, se alegrando na casa do pai, sem se preocupar com as coisas da casa, com o cuidado, com a limpeza da casa, mas de repente toca o telefone e é o pai avisando: meu filho, infelizmente deu um problema no voo e nós estamos retornando para casa porque o nosso voo foi adiado. Aquele jovem ficou desesperado, ele não amou a vinda do pai naquele momento. Por quê? Porque ele estava vivendo num estado desleixado, e se o pai chegasse e encontrasse a casa daquele jeito, ia ser né? Mas, ó Senhor Jesus, que nós não tenhamos isso, que nós amemos a vinda do Senhor, e amar a vinda do Senhor significa que nós estamos num estado adequado. Como é esse estágio? Esse estado adequado, que é o amor. Como eu manifesto esse amor pela vinda do Senhor? Cuidando do meu procedimento, cuidando das coisas que eu faço na igreja, que é a casa do Deus vivo, a coluna e base da verdade. O meu procedimento é amar a vinda do Senhor, deixando a casa em ordem, porque eu quero que quando o meu pai volte, eu sinta alegria, prazer, e ele se alegre e veja, puxa, que né, meu filho ficou aqui, cuidou bem da casa, está tudo em ordem. É assim, irmãos, louvado seja o Senhor.
Então, que o Senhor possa nos guardar, né? E termos esse coração de amar o Senhor e também apressar a vinda do Senhor, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, fala também que, além de esperar, e aqui nós vimos em Timóteo de amar, agora nós também precisamos apressar. Por isso, nós precisamos todos, irmãos, expressar esse amor pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Aproveite no seu dia a dia, não deixe todo esse encargo nas mãos dos comportores. Não deixe, não seja um que, os comportores estão pregando o Evangelho. Sim, irmãos, louvado seja o Senhor, nunca tivemos essa experiência. Os comportores estão orando pelas pessoas, mais de 8.000 livros são passados, entregues nas mãos das pessoas. Nós cremos que, se continuar nesse ritmo de 8.000 por dia, mais de 8.000 por dia, e no prazo de 1 ano nós vamos ter, os comportores vão ter tido orado por 22 milhões de pessoas em 1 ano. Já pensou? Em 1 ano, 22 milhões de pessoas receberam oração, e muitos desses foram salvos, né? Foram libertos, foram tirados do caminho do inferno. Louvado seja o Senhor. Isso, irmãos, é a expressão do amor de Deus, do amor que nós temos, é o melhor amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós podemos contribuir, nós podemos expandir esse amor através da igreja, por cada um de nós, pregando o Evangelho. Por isso, aproveite pelo menos uma pessoa por dia, ore com essa pessoa, tenha essa experiência, deixe escapar esse leão dentro de você, abra a sua boca e diga, posso orar por você? Quando você solta isso, irmãos, as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas estão acostumadas com luta, com dor, com sofrimento, estão acostumadas com disputa, com atritos. Mas quando você diz assim, posso orar por você? Olha, irmãos, é um caminho que você está pegando essa pessoa e vai apresentar ela ao Senhor. Esse é o serviço do sacerdote. O sacerdote conduz o homem na presença de Deus. Esse é o sacerdócio real, é o sacerdócio com autoridade, a realeza levando essa pessoa ao Senhor. Então, isso é expressar o amor pela vinda do Senhor e expressar o amor do Senhor pelas pessoas, porque as pessoas é o maior bem que Deus tem. Louvado seja o Senhor. E tudo Ele fez para as pessoas. Nós somos pessoas, vamos nos amar, claro, internamente, mas também vamos amar as outras pessoas. O amor é para todos, sejam bons, sejam maus, mas importa que você possa abrir a sua boca e deixar escapar essa frase, posso orar por você? E aí, irmãos, o Espírito entra em você e você ora por aquela pessoa e você conduz aquela pessoa. E você também, é importante fazer ela invocar o nome do Senhor. Há pessoas que dizem, não, eu não creio em Jesus, eu tenho dúvida, mas se você tenta pregar o Evangelho e ela ainda não aceita, amém, você fez a tua parte, faça a tua parte. Nós não vamos poder cuidar de todos, mas se pelo menos você cuidar de 1 ou 2, já é o que o Senhor precisa, que quando Ele voltar e achar você fazendo assim, ó Senhor, você será arrebatado. Esse é o estado que Deus precisa nos encontrar, amando a sua vida, é expressando esse amor, irmãos. Não vamos deixar só nos ombros dos comportores a pregação do Evangelho. A igreja precisa sair, precisa estar na rua. Você, no açougue,
você na padaria, você na tua caminhada, enfim, aonde você estiver, sempre vai ter uma pessoa precisando que você diga: posso orar por você? E tenha sempre na mão, pelo menos, um jornal Árvore da Vida, irmãos. E depois que essa pessoa, você orar por ela e fazer ela invocar o nome do Senhor, declarar: você crê? Crê com o teu coração, mas a Bíblia diz que quem crê com o coração fala com a boca. Eu creio, sim, Senhor. Então, declara: eu creio em ti, Senhor. Me salve, me dê a vida eterna, perdoa os meus pecados. Ela crê no coração, mas ela fala com a boca. Quem ama tem ação, irmãos. Amor tem ação. Amor não é uma coisa subjetiva, fechada, mas amor tem uma expressão. E o irmão Dong definiu essa questão uma vez, eu nunca mais vou esquecer. Amor, o que é? Amor é o fluir da vida de Deus. Quando a vida de Deus flui, é o amor que chega até a pessoa. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê um coração adequado, irmãos, para que, quando o Senhor voltar, nos ache fazendo assim. Então, aí, lembro de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, olha que o Senhor diz lá: venho sem demora, venho sem demora. Talvez você fale: mas isso aí, venho sem demora, já, quanto tempo. Mas, irmãos, essa deve ser nosso sentimento, nossa expectativa, deve ser que a vinda do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã. Não pense, irmãos, que a vinda do Senhor é daqui 3, 4, 5, 10 anos. Não pense assim. Pense você diante do Senhor. Se cada um de nós pensarmos assim: venho sem demora, o Senhor vem sem demora. Eu não sei, irmãos. Eu tive experiências, de perder entes queridos, e foi algo que Deus veio e tomou. Foi algo que não é explicado isso, Mas eu vejo assim na minha vida, eu vi também, a minha vida é frágil, é como um vapor que aparece e desaparece. Eu não sei qual que é o meu dia amanhã. Eu só falo: Senhor, eu sinto que ainda não estou num estado bom, eu estou buscando. Mas se o Senhor amanhã achar, como assim no nosso meio, ainda esse ano, irmãos que foram levados pelo Senhor, eram irmãos que provavelmente, com certeza, eles estavam prontos ao Senhor, eles estavam num estado adequado naquele momento, e o Senhor podia ter curado os irmãos, podia ter feito um milagre, entre aspas, que a gente acha um milagre, mas qual o milagre maravilhoso que Deus trabalhou na vida desses irmãos nos últimos dias das suas vidas. Naqueles momentos ali, eles expressaram, eles estavam ali juntos, pregando o evangelho, sendo um, Eu não vou citar aqui os nomes, mas pelo menos 3 desses irmãos que partiram esse ano, um deles saía conosco pregando o evangelho junto com a igreja em Curitiba, outro lá mais distante de nós, mas saía nas praças pregando o evangelho pelo menos um mês ou 40 dias antes de partir, ele estava nas ruas pregando o evangelho. O outro também que partiu também era aquele de coração de buscar os filhos da paz, aonde ele morava, para serem integrados, incluídos na igreja. Irmãos, e o Senhor apareceu e levou eles. Louvado seja o Senhor. Então, eu falo assim de mim, eu não sei meu dia de amanhã, por isso eu falo, irmãos, eu anotei aqui, eu quero expressar isso para os irmãos, eu fico emocionado com isso, porque eu quero encorajar os irmãos. Porque eu citei esses 3 irmãos que o Senhor levou? Porque eu, irmãos, posso ser esse que amanhã o Senhor queira levar. Mas eu quero declarar para os irmãos, Senhor Jesus, eu não tenho medo da morte, irmãos. Sabe qual que é o meu maior medo? Senhor Jesus,
viver a vida da igreja de maneira relaxada, de maneira de um coração sujo, de um coração impuro, de uma fé fingida. Isso eu tenho medo, irmãos, de ter uma má consciência. Esse é meu maior medo. Mas eu tenho uma base, irmãos, eu tenho uma esperança, irmãos, que o Senhor chamou cada um de nós, e nós precisamos, com ousadia, entrar no Santo dos Santos, com sincero coração, e avançar, irmãos, amando a vinda do Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter esse medo, não medo da morte, mas medo de viver a vida da igreja sem a realidade do trabalhar do Espírito, da transformação, da infusão da vida de Deus, da infusão da vida de Deus através da palavra em nós, depositada. Louvado seja o Senhor. Essa, irmãos, é a obra do Espírito. O Espírito começou a obra ali em Atos capítulo 13, quando Paulo vivia a vida normal da igreja. Eles vivendo a vida normal da igreja numa reunião de serviço, o Espírito Santo fala a eles ali: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho destinado. Separai, ali fala. Ó Senhor Jesus, o Espírito não falou audivelmente, mas deu um sentimento comum entre aqueles irmãos ali da liderança que viviam a vida da igreja em Antioquia, uma vida normal da igreja. Eles viviam assim, irmãos, na realidade, e o Espírito Santo separou eles. Ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, também separou eles e enviou os dois. Irmãos, e aquele momento ali foi o mover do Espírito. E nesse Espírito, Paulo e Barnabé saíram e começaram a pregação do Evangelho. E o Evangelho se expandiu e chegou em todo o mundo. E chegou até nós hoje, nesse dia do século 21, agora no ano 2021. Então, louvado seja o Senhor, que sejamos esses servos, né, que deixam o Espírito agir, que são comandados pelo Espírito na nossa casa, na nossa sociedade, nas nossas reuniões, nas nossas batalhas. Deixa o Espírito vencer na batalha, na tua fraqueza, na tua força também. Deixa ele vencer. Que ele seja a força. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós somos aqueles que têm força, é por causa da alegria do Senhor. Ah, Senhor Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, sejamos sensíveis, irmãos, ao Espírito, para viver uma vida da igreja prevalecente, real, junto com os nossos familiares, juntos na sociedade e juntos com a igreja, de maneira coletiva, avançando. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Timóteo tinha um coração, quero finalizar aqui, Timóteo tinha um coração adequado, foi aperfeiçoado desde jovem, na primeira viagem de Paulo, passando por Listra. Paulo pregou o evangelho. A sua mãe e a sua avó Lloyd, mãe e vó de Timóteo, foram ganhos ali. Louvado seja o Senhor, foram ganhos. E quando Paulo passa lá pela segunda vez, na sua viagem missionária, segunda vez, Paulo acha que deve levar Timóteo, capítulo 16 de Atos, nós vemos isso, né? Atos, capítulo 16, vejam que maravilha aqui, Paulo, como era a questão ali, quando Paulo chega a segunda vez, já Timóteo já um pouco mais crescido, ainda jovem, mas um pouco mais crescido, e com bom testemunho já, ó. Chegou também Paulo, capítulo 16 de Atos, versículo 1, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. Irmãos, os irmãos de Listra e Icônio ali davam um bom testemunho. Paulo tinha um bom testemunho
cuidemos do nosso testemunho, ó Senhor Jesus, para que nós sejamos usados também para o Senhor. Olha só, ele tinha um bom testemunho, e aí Paulo teve que circuncidar ele. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre essa circuncisão. Aqui Paulo circuncidou, né, Timóteo, por quê? Porque havia muitos judeus ali, judeus da circuncisão. Eles acreditavam que se não fosse circuncidado, não seria salvo. Eles tinham muita confusão. Por isso, na igreja em Éfeso, tinha muita doutrina esquisita lá ainda do Velho Testamento, com genealogia, histórias de velhas caducas. Por isso, tomemos cuidado e fiquemos, mais uma vez eu falo, na sãs doutrina. Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, Paulo teve... Já Tito, Paulo não acusaram Tito, mas Paulo não circuncidou, não mandou circuncidar Tito, porque se ele circuncidasse Tito, ele ia ser um com aqueles que estavam ali promovendo confusão na igreja ali, que eram os da circuncisão também. Se Paulo circuncidasse Tito, não vou entrar em detalhes, leiam lá no Alimento Diário, mas Paulo tinha muita sabedoria de circuncidar Timóteo e de não circuncidar Tito. Vejam, irmãos, depois os irmãos olhem, não é esse o encargo aqui. Agora, vemos aqui que Paulo leva Timóteo na sua segunda viagem. Louvado seja o Senhor, e ali ele foi aperfeiçoado junto a esse grande homem de Deus. Louvado seja o Senhor. Timóteo, agora a primeira epístola de Timóteo, vamos à primeira epístola de Timóteo. Nós já lemos, né, a primeira epístola, né, mostrando que Timóteo era o verdadeiro filho na fé. Louvado seja o Senhor, era o verdadeiro filho na fé, e ele desejava a Timóteo a graça, a misericórdia e a paz. Agora, o versículo também ali de Atos 16, já lemos 1 e 2, agora eu quero ler com os irmãos Filipenses. Olha só o coração desse cooperador Timóteo, desse destinatário, o qual Paulo escreveu 2 epístolas a essa pessoa maravilhosa, Timóteo, né, que deve ser nosso exemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim, Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, o que estáis firmes, em um só espírito, lutando. Na minha tradução aqui eu coloquei, a melhor tradução é em um só espírito, lutando juntos, com uma só alma, pela fé do evangelho. Então, essa era a expectativa do Paulo, né? De que os irmãos em Filipos estivessem vivendo acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. E olha, agora, o versículo lá de Filipenses 2:19, Filipenses agora 2:19, diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Olha o coração do Paulo. Paulo queria mandar Timóteo o mais breve possível ao encontro dos irmãos em Filipos, e o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. Aqui tem uma tradução que diz, a fim de que eu me sinta encorajado, né? Tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo manda Timóteo lá, irmãos, manda Timóteo o mais rápido possível, porque quando Timóteo trouxesse notícias dos irmãos em Filipenses, ali como Paulo, nós vimos no capítulo 1, o coração do Paulo, e Paulo sabia que os irmãos em Filipos foram aqueles que se associaram a ele, que se ligaram a ele,
através da palavra profética, que supriam ele, que eram um com ele. A igreja em Filipos era essa igreja que vivia, acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. É isso que nós estamos falando aqui nessa manhã. Essa epístola tem essa direção para que nós vivamos, acima de tudo, de maneira digna do evangelho de Cristo, né? Lutando juntos em um só espírito, lutando juntos com uma só alma, irmãos, pela fé do evangelho. E aí Paulo espera que Timóteo vá lá rápido e volte com essas notícias para encorajar. Paulo também precisava de encorajamento, também precisava de cuidado, e esse era um cuidado que o Timóteo fazia para com Paulo. E aí continua o versículo 20, né, ainda de Filipenses 2, versículo 20, porque a ninguém tenho, olha só agora aqui, ó, aqui é Paulo falando desse cooperador dele, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha, Paulo tinha interesse total voltado para a igreja ali, e esse irmão, esse cooperador, Timóteo, irmãos, tinha um coração de unidade, de cumplicidade, de associação, de estar unido ao sentimento em uma só alma, um só espírito, junto, estava lutando com Paulo, pela fé do evangelho. Por isso que tem essa proximidade dele, que o Senhor, em Curitiba, consiga isso em cada um de nós sejamos esse Timóteo, né, que tenha interesse pela igreja, que tenha interesse pelos vossos interesses, porque o interesse da igreja é o interesse do Senhor. A vontade do Senhor é exercida, é feita pela igreja, irmãos. Louvado seja o Senhor. Essa é a conduta de um servo do Senhor, de alguém que cuida, né, dos interesses do Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, é importante a nossa cooperação com o Senhor. Por isso, é importante também, o irmão Pedro tem falado, e talvez possa até ler aqui para os irmãos, para ser mais claro para os irmãos, finalizando, lendo na primeira semana, na página 19, né? Na página 19, finalizando com essa leitura aqui, na página 19 do Alimento Diário, o irmão fala assim: irmãos, o Espírito é quem manda, ele é quem dá a direção e sabe o que fazer. Lembremos-nos de que Deus entregou ao Espírito, lá nós vimos, né, em Gênesis 24, né, o servo mais antigo. Lembremos que Deus entregou ao Espírito a administração de todos os seus bens. Quando o Espírito define algo quando o Espírito define algo de determinada forma, a nós cabe dizer sim, amém. Não fique criticando, não fique analisando, diga sim e amém. Barnabé foi um exemplo de humildade e aceitação na direção do Espírito. Aqui faço um parênteses, porque quando começou a primeira viagem missionária, a Bíblia registra Barnabé e Saulo, mas quando chega em Antioquia da Pisídia, Paulo já é manifestado ali, através do Espírito, falando a palavra de Deus, e aí, irmãos, a ordem muda, aí é Paulo e Barnabé. Então, ali ele foi humilde, não tem nenhum registro na Bíblia que ele tenha se revoltado contra isso e se despediu, não. O Senhor abriu uma outra linha para o trabalho de Barnabé, Barnabé continuou servindo, foi e supriu João Marcos, que tinha meio que abaixado em sua fé, mas certamente Barnabé auxiliou junto com Pedro lá, João Paulo, e depois João se tornou um cooperador de Paulo também. Paulo chama novamente João Paulo. Então, Barnabé é um exemplo de humildade e de aceitação da direção do Espírito.
Aí continua, a razão da discussão entre ele e Paulo não foi a liderança da obra, mas se levariam ou não João Marcos. Essa foi a discussão deles, né? Depois os irmãos veem lá atrás. O próprio Barnabé tinha clareza de que havia sido escolhido como canal da palavra de Deus. Com sua saída, Paulo perdeu a comunhão de Barnabé, mas não porque Paulo se dividiu com ele. Deus abriu uma outra linha para Barnabé trabalhar e ele trabalhou, louvado seja o Senhor. Sabendo da necessidade de Paulo ter um novo companheiro, o Espírito também havia separado na cidade de Listra Timóteo, que viria a ser um cooperador mais fiel até o fim de sua vida. Timóteo seguiu de perto a Paulo, sofreu com ele e viu-o sofrer. Ele conheceu o coração do apóstolo e não buscou em momento algum estar em seu lugar. Paulo nunca buscou para si fama, dinheiro ou qualquer benefício para servir o Senhor. E Timóteo aprendeu a seguir os mesmos passos. Ele, de fato, deu os mesmos passos, né? Ele, de fato, era um jovem cooperador que tinha empatia com Paulo. Podemos dizer que havia uma forte cumplicidade de Timóteo com Paulo. Cumplicidade é empatia, é confiança total. Graças a Deus, hoje, entre os cooperadores, há muita cumplicidade com a liderança da obra. Tais irmãos são companheiros que possuem o mesmo coração e alma. Paulo, durante o seu ministério, teve ao seu lado alguns cooperadores oportunistas que o abandonaram nos momentos mais difíceis e tomaram cada um o seu próprio caminho, espaço e obra. Isto nós veremos quando começarmos a ler a segunda carta a Timóteo. Todavia, Timóteo era um cooperador que tinha uma fé sem fingimento, uma boa consciência. Nós que servimos ao Senhor, precisamos ter uma fé sem fingimento, servir sem segundas intenções e com uma consciência pura. Na igreja só há espaço para o Espírito, só cabem ações do Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom essa passagem, eu quis ler, realmente enfatizando o mover do Espírito e também mostrando o coração do irmão Pedro aqui, quando ele se refere à obra na sua totalidade, que nós nunca tivemos um viver da igreja como estamos vivendo nesse momento em todo o mundo. No Avança Jovens, quando saíram, 183 cidades espalhadas pelo mundo, os jovens saíram pregando o evangelho, mas não só, agora os jovens vão sair, mas também os idosos vão sair, vai ter Avança Idosos, também vão sair. No próximo dia 26 de junho, nós teremos mais uma vez a fábrica, né? A fábrica de vencedores, e essa fábrica de vencedores não é só para os jovens em idade, mas é também para os idosos. Vamos aproveitar, sair, mudar de ares, sair do sofá e ir para a ação, levando o amor do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos.